O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z maiúsculo e seus elementos são compostos por os elementos que estão à esquerda de zero são chamados de números inteiros negativos e os elementos que estão à direita de zero são chamados de números inteiros positivos. O número zero é neutro, ou seja, não é positivo nem negativo. Uma outra forma de representarmos o conjunto dos números inteiros é através de sua representação gráfica, que na verdade é uma reta numerada. Este tipo de representação nos permite compreender alguns conceitos que são característicos dos números inteiros. Um desses conceitos é o de número opostos ou números simétricos. Quando dois números inteiros guardam a mesma distância da origem zero, eles são chamados de números opostos ou simétricos. Como vocês podem ver na nossa representação gráfica, os números -4 e 4 têm a mesma distância em relação à origem zero. Logo, nós podemos afirmar ou dizer que -4 é o simétrico de 4 ou vice-versa. Essa distância que nós temos falado em relação à origem recebe um nome característico que é módulo ou valor absoluto do número inteiro, cuja representação vocês podem ver. O que é interessante salientar é que quando nós nos referimos a módulo ou valor absoluto de um número inteiro, não interessa para a gente se esse número é negativo ou positivo, pois o módulo é a distância de um número à origem. E como nós sabemos, não existe distância negativa, ou seja, o resultado do módulo ou valor absoluto de um número inteiro é sempre positivo. A relação de ordem no conjunto dos números inteiros nos diz que todo número situado à esquerda na reta numerada será menor que qualquer outro situado à sua direita. Temos alguns exemplos que vocês podem observar. -2 menor que -1. Se vocês observarem, na reta numerada, -2 está à esquerda de -1. Outro exemplo é 0 menor que 1 e -3 menor que 3. Observação: o zero é maior que qualquer número negativo e o zero é menor que qualquer número positivo. Iremos apresentar para vocês as operações matemáticas entre números inteiros. A primeira operação a ser apresentada será a operação de adição. A adição de números inteiros se divide em duas situações. A primeira situação é a adição de números inteiros de mesmo sinal. Para resolvermos esse tipo de situação, iremos adicionar os valores absolutos dos números inteiros e conservar o seu sinal. No exemplo 1, temos mais 4 adicionado a mais 7, que é igual a 11. No exemplo 2, temos -5, que é adicionado a -12, que é igual a -17. Vocês podem observar que nesses dois exemplos, os dois números inteiros possuem o mesmo sinal. E o resultado dessa soma é a adição de seus valores absolutos com a manutenção do seu sinal. A segunda situação é a adição de números inteiros de sinais diferentes. Nesse caso, diminuímos ou subtraímos seus valores absolutos e conservamos o sinal do maior número em valor absoluto. No exemplo 1 temos mais 6 somado a -9,
que é igual a menos 3. Ou seja, 3 porque é a diferença ou subtração dos seus valores absolutos. 9 menos 6 igual a 3. E menos porque é o sinal do maior número em valor absoluto, que é menos 9. No segundo exemplo, temos menos 8 mais 2, que é igual a menos 6. 6 porque é a subtração ou diferença de seus valores absolutos, 8 menos 2. E menos porque é o sinal do maior número em valor absoluto, que é 8. Uma outra operação matemática no conjunto dos números inteiros é a subtração. Para realizarmos a subtração entre números inteiros, iremos adicionar o primeiro número inteiro ao simétrico ou oposto do segundo número. No exemplo 1 temos mais 8 subtraído de mais 13 vai ser igual a mais 8, que é o primeiro número, mais o simétrico de mais 13, que é menos 13. E como você pode observar, nós saímos de uma subtração e chegamos em uma soma. E como vimos nos exemplos anteriores de soma de números inteiros, temos a situação de uma soma de números inteiros de sinais diferentes, que vai ser igual a subtração dos seus valores absolutos, 13 menos 8 igual a 5, e a manutenção do sinal do maior número em valor absoluto, que é 13. No exemplo 2, temos menos 7 subtraído de menos 11, que vai ser igual a menos 7 mais o simétrico ou oposto de menos 11, que é mais 11. Temos uma nova situação de soma de números inteiros de sinais diferentes, que é igual a subtração de seus valores absolutos, 11 menos 7 igual a 4, e a manutenção do sinal do maior número em valor absoluto, que é 11. No terceiro exemplo, temos menos 23 menos mais 17, que vai ser igual a menos 23 mais o simétrico de mais 17, que é menos 17. Temos uma nova situação de soma de números inteiros, só que nesse caso de mesmo sinal, que é igual a soma de seus valores absolutos, 23 mais 17 igual a 40, e a manutenção do sinal de menos, que é o sinal do maior número em valor absoluto, que é 23. Para multiplicarmos números inteiros, precisamos usar a regra de sinais da multiplicação de inteiros. Essa regra nos diz o seguinte: produto de dois números inteiros de mesmo sinal é sempre positivo. Produto de dois números inteiros de sinais diferentes é sempre negativo. Como vocês podem ver abaixo, fizemos uma tabelinha. Primeiro diz o seguinte: um número positivo multiplicado por outro número positivo tem como resultado um número positivo. Exemplo 1. Um número negativo multiplicado com outro número negativo tem como resultado um número positivo. Exemplo 2. O número positivo multiplicado por um número negativo tem como resultado um número negativo. Exemplo 3. E o número negativo multiplicado por um número positivo tem como resultado um número negativo, como mostra o exemplo 4. Para dividirmos números inteiros, utilizaremos a mesma regra de sinais utilizada na multiplicação de números inteiros. O que difere da situação anterior é que o resultado de uma divisão de números inteiros é chamado de quociente. Então a regra de sinais será enunciada da seguinte forma: o quociente de números inteiros de mesmo sinal é sempre positivo e o quociente de números inteiros de sinais diferentes é sempre negativo. No exemplo 1 temos mais 18 dividido por mais 3 é igual a mais 16. Ou seja, temos a divisão de dois números inteiros de mesmo sinal, tendo como resultado um número inteiro positivo. No exemplo 2 temos menos 6 dividido por menos 2, que é igual a mais 3.
temos outra vez a divisão de números inteiros de mesmo sinal, tendo como resultado um número positivo. No terceiro exemplo, temos mais 18 dividido por menos 3, que é igual a menos 6. Ou seja, nesse caso agora temos a divisão de números inteiros de sinais diferentes, que tem como resultado um número negativo.